Minha diretoria, tá chegando a hora de Flamengo e Fluminense, a grande decisão do Campeonato Carioca. Temos também decisão em todos os outros estados, mas como se trata de clubes grandes contra times pequenos, tanto São Paulo, não vou ser tão injusto assim com a América Mineiro, mas evidentemente que o Galo é muito maior, Minas e Porto Alegre. Nós temos então no Rio de Janeiro a grande decisão estadual do futebol brasileiro com o Fla-Flu, né, que vai ser em horários meio esquisitos, mas eu gosto porque eu acho que grandes jogos tem sempre que ser em horários diferentes. Acho que, por exemplo, eu estava vendo as 4, 5 primeiras rodadas do Brasileirão. Nós temos 4 jogos entre grandes nas 4 primeiras rodadas do Brasileirão. Em cada rodada, né? Porque esse ano tem os 12 grandes na Série A. Eu acho que esses jogos não podem ser no mesmo horário. Porque quanto mais jogos você der pro torcedor assistir em horários... Grandes jogos tem que ser em horário diferente. Pra você poder assistir a maior parte dos jogos, né? Então eu gosto quando as finais, por exemplo, vai ter eu acho que podia ser o Grêmio ou o Galo, podia ser domingo no horário diferente do Palmeiras, pra gente poder ver as 4 finais? Podia. Mas infelizmente não vai ser, não sei se por televisão, sei lá eu, mas os dois, Minas e Porto Alegre, vão jogar no mesmo horário. Então, o iPad aqui, a televisão ali, mas o Fla-Flu é mais tarde, né, de noite, e nós vamos ter 2 grandes jogos, tenho certeza, no Maracanã lotado. O que eu quero falar sobre esse jogo é o seguinte: tem muita gente me perguntando, desde o dia que saiu o Fla-Flu, o seguinte... claro, tem aquela pergunta básica, né? Você que trabalha com futebol, você sai na rua, todo mundo pergunta de futebol. Então, os caras acham que a gente sabe mais do que os outros nesse sentido. Quem vai ganhar? Pô, meu irmão, se eu não soubesse, tava rico. Se eu soubesse, tava ganhando dinheiro, tava lá atropelando na Betano lá. Pô, eu não sei quem é que vai ganhar. Eu sei o que eu posso analisar e esperar. E pela primeira vez, desde 2019, eu acho que o Flamengo se depara com uma situação interessante, que é a de não favoritismo absoluto. Né? O Flamengo, toda vez que ele entrou em campo para decidir nos últimos anos, ele entrou como o grande time. Esteja ele em fase mediana ou uma grande fase, ele era o time que, ele é o favorito. Ele pode não ganhar, mas ele é o favorito. Pela primeira vez, há uma discussão sobre. Existe muita gente, especialmente no ambiente aqui do Rio de Janeiro, da cidade, onde o Carioca tem dito o seguinte, falando, olha só, o Flamengo tá muito mal. E o Fluminense tá voando. Então o Fluminense é o favorito. E assim, você fala, puta, sim, se você olhar o momento, sim, o Fluminense tem uma dose de favoritismo. Não pelo time, que fique claro, o time do Flamengo é melhor que o Fluminense. Mas o Flamengo tá muito mal e o Fluminense tá muito bem. Então você fica ali na dúvida, fala, pô, mas eu jogo o favoritismo pra quem? Né, pro time mais forte ou pro time que tá melhor? Como o Flamengo vem de uma série de resultados ruins e o Fluminense vem jogando muito bem desde o ano passado, você fala, porra, cara, eu acho que o Fluminense aqui ganhou do Flamengo recentemente e tal, na final do ano passado também. Pô, acho que o Fluminense aqui tem uma possibilidade legal. Só que isso é o maior inimigo também do Fluminense e a maior, talvez, contribuição que o Flamengo possa ter. Por quê? Porque, historicamente, o Flamengo sempre adorou a condição, né, de ser o time que não vai dar, não vai rolar. Aí o Flamengo ia lá e atropelava e ganhava. Quando o Flamengo era favorito, o Flamengo não ganhava. O Fla-Flu é um time que normalmente o que ganha não necessariamente não é o time que tá voando, é o outro time. O Fla-Flu é um clássico absolutamente sem igual, na minha opinião. E 2 times que se olham igual, se olham com respeito, né? Não tem aquela soberba que se tem um contra o outro normalmente num clássico. Esse clássico não tem, é um clássico que os dois se olham bem de frente e tal, é muito maneiro. Tem toda a história, né? Do começo de um clube, através de outro e tal. E assim, eu não consigo dizer pra vocês se eu tivesse que apostar o meu dinheiro em um jogo, talvez eu conseguisse te dizer depois do primeiro jogo. Mas antes do primeiro jogo, se eu tivesse que apostar o meu dinheiro no campeão, eu ficaria absolutamente dividido. Porque eu não tenho assim um lado que eu falo, puta, por quê? Porque o Flamengo nessa condição, isso é favorável pro Flamengo, né? Não ter a obrigação de ganhar. E é a primeira vez que o Flamengo tá indo pra uma decisão onde não se dá ao Flamengo a obrigação de ganhar. Pelo momento do Fluminense, pelo momento do Flamengo. Os jogadores do Flamengo também, por outro lado, devem estar com o Fluminense aqui. E sabendo que uma vitória em cima do Fluminense alivia tudo o que aconteceu esse ano até agora. Porque por mais que o Campeonato Estadual valha muito pouco, ganhar do Fluminense é muito grandioso. Então, assim, o Campeonato Estadual ele passa a valer pouco. Por exemplo, Porto Alegre e Belo Horizonte. Passou a valer pouco por quê? Porque o adversário da final é pequeno. Se você perder, vexame. Se você não perder, ganhou, foda-se. O que vale no estadual é quando a decisão chega num grande clube. Com 2 grandes clubes. E aí você tem a rivalidade colocada acima até do campeonato. Então, o Flamengo sabe que ele precisa de 2 jogos para passar um puta pano em tudo que aconteceu até agora esse ano e seguir a vida. Por outro lado, a pressão pela primeira vez foi dada ao Fluminense. Em nenhum outro momento o Fluminense teve, nos últimos anos, a pressão de obrigação de que, olha, Fluminense, todo mundo tá apostando em você. Nunca aconteceu isso. O Fluminense sempre foi, desde o Odair, o Fluminense vem sendo a surpresa boa do Campeonato Brasileiro.
Ele é a boa surpresa. Ele não é o time que se joga em cima dele a responsabilidade de bater num adversário tão bom quanto ou melhor do que ele. Dessa vez, existe uma pressão do tipo, ó, agora confirma. Jogou bola até agora, agora tem que ganhar. Não é que tem que ganhar, porque, né, mas você tem que jogar o que você vem jogando e mostrar. Então vai haver uma cobrança do Fluminense que ele não está acostumado. E vai haver um alívio de pressão no Flamengo, que por um lado ele precisa ganhar, a torcida tá puta e tal, mas por outro ele sabe que o adversário está melhor do que ele. Né? Então como é que eles vão lidar com isso? Não sei. A perda do Arrascaeta é grande? Muito. Muito grande. É mais um fator que enfraquece o Flamengo. E o enfraquecer do Flamengo, historicamente, é uma válvula pro Flamengo do caralho. De alavancar de buscar onde ele não tem. Esse é o histórico do Flamengo. Né? Então, nesse jogo nós temos um Fla-Flu onde o Fluminense tem uma... O Fluminense é um time que contra o Flamengo ele cresce pra caralho, isso é histórico. Ele tá num momento bom, e o Flamengo está sendo jogado à sua condição que ele mais gostava no passado, né, de ser um time que está meio desacreditado nesse momento, embora ele tenha qualidade técnica para ganhar os 2 jogos do Fluminense. O Flamengo pode ganhar qualquer jogo de qualquer time da América do Sul, que não dá para nenhuma pessoa falar, ai que surpresa, não tem surpresa, irmão. O Flamengo pode bater em qualquer um. Com o time que ele tem, ele bate em qualquer um. Mas ele não tá bem. Então esse é o ponto. Ele não está apresentando aquilo que ele pode, mas ele pode. Que fique muito claro isso. Se o Flamengo fizer 3-0 no Fluminense no primeiro jogo, claro, vai ser um resultado meio exagerado, mas assim, o Flamengo tem time pra ganhar 3-0 do Fluminense? Tem. Time tem. Né? O Flamengo tem os 2 centroavantes mais cobiçados do Brasil, Pedro e o Gabigol. O Flamengo tem o Everton Ribeiro, que acabou de ir pra uma Copa do Mundo. O Flamengo tem o Vidal, que é um grande jogador. O Flamengo tem o Gerson, que voltou. O Flamengo tem Felipe Luiz. O Flamengo tem... Porra, cara. Entendeu? É um time diferente. Tem o Everton Cebolinha no banco de reserva. Puta que pariu. Daqui a pouco volta Arrascaeta e Bruno Henrique. Assim, é diferente. É um time que realmente a gente não tem sempre a oportunidade de ver. Mas esse fator que eu tenho dito aqui no vídeo, pra mim é assim, a grande resposta da pergunta que me fazem, Henrique, o Fluminense é o favorito? É o seguinte, o Fluminense ele se tornou ele diminuiu tanto a diferença pro Flamengo neste momento, em virtude do que ele tá jogando, que pode ser que ele esteja, isso tudo cabe gerando no Flamengo um sentimento, uma possibilidade do Flamengo entrar com menos compromisso e mais tesão e acabar entregando o que ele não tá conseguindo entregar esse ano. Então, de verdade, eu acho que é uma das finais mais equilibradas que eu já vi na minha vida, e eu vou assistir os 2 jogos loucamente, desde 2 horas antes, com churrasco, com os amigos, porque realmente eu espero que seja a grande decisão do futebol brasileiro até aqui, e talvez até o final do ano é capaz de alguém não superar, pelo Maracanã lotado, ser um Fla-Flu, tudo isso que eu tô dizendo. Eu espero um jogaço, mas vou deixar aqui só um porém. Eu acho que esse jogo pode ser resolvido no primeiro jogo. Eu acho que por todos esses fatores, né, é tão improvável, é tão difícil de prever o que vai acontecer, que pode acontecer algo no primeiro jogo que, olha, matou. Ou tipo 3-0 pra alguém, sabe assim? E fudeu, e no segundo jogo vira pra tocar lá. Eu acho que a gente pode ter essa surpresa. Vou aguardar.